E aí, gente, tudo bem? Eu vou falar aqui o que o Espírito Santo me falou ontem, o que ele quer para essa quarentena dos seus filhos. O que ele quer está basicamente escrito em Salmos 1, o que Deus quer para esse tempo de quarentena. Salmos 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que o Espírito de Deus me falou sobre isso aqui, o que ele quer para nós, é quando ele diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Muita gente interpretou esse versículo errado, né? Quando diz que a gente não deve, por exemplo, ir na casa das pessoas que não aceitarem Jesus, que a gente não deve conversar com as pessoas que aceitarem Jesus, que a gente não deve escutar outros conselhos. Mas não, isso é a mais pura mentira que muitas pessoas inventam, né? Porque não interpretam direito o que aqui está dizendo. Isso, então, é o que é seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores ou se assentar na roda dos zombadores? É o que diz aqui no versículo 4, né? E no 6. Que no versículo 4 fala: Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, ou seja, qualquer doutrina para eles está bom, assim como o apóstolo Paulo escreveu. Esse é o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, as pessoas que qualquer coisa que as pessoas falam, que tem na internet, ou que fala alguma coisa agradável, as pessoas começam a seguir aquilo, sendo que a única verdade que existe é Jesus Cristo. A única verdade que existe é Jesus. Então, não acredite em qualquer coisa, acredite, veja se está baseado na palavra de Deus e não confunda. Tem muita gente que pega de uma forma muito distorcida a palavra de Deus, né? Então, busque entender pela iluminação do Espírito que realmente diz a palavra. E outra coisa que fala no versículo 6, como eu disse, que fala assim: Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que é levar à destruição? É não aceitar a Jesus. Para as pessoas que são levadas por qualquer doutrina, como diz a Bíblia, qualquer coisa para elas está bom, e menos a verdade, que é Jesus Cristo. Então, nós, filhos de Deus, temos que pregar o Evangelho, mas principalmente orar e interceder por elas, para que elas cheguem ao conhecimento da verdade, porque a vontade de Deus, como a Bíblia diz, é salvar todos os homens, e que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. Agora vamos ao versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Espírito de Deus quer que nós nos aprofundemos na palavra de Deus, que nós venhamos buscar conhecimento nele, que nós venhamos nos encher de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. Porque ele diz, ao contrário, nossa satisfação tem que estar na palavra de Deus, como diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nesse tempo de pandemia, não sei como está a sua vida, mas se sua vida já é mais tranquila, medita na lei de Deus dia e noite, tenta entender. É melhor você ler 2 capítulos e entender do que ler 10 e não entender nada, entendeu? Então medite na palavra de Deus dia e noite. E no versículo 3 diz: É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, o que Jesus quer é que nós venhamos a ser como a árvore plantada à beira de águas correntes, porque, não sei se você já reparou, mas normalmente a árvore plantada perto de águas correntes, elas são mais bonitas, são mais, tem mais frutos, mas é que diz que dá fruto no tempo certo. Então, nós daremos fruto no tempo certo se nós meditarmos na palavra de Deus e vivemos em santidade. Aí depois ele diz: e suas folhas não murcham, ou seja, por estarmos firmados na rocha, tendo acesso ao rio de água viva que é Jesus, nossa fé não murcha. E aqui diz: tudo que ele faz prospera. E para nossas coisas prosperar, mas nosso coração tem que estar como o coração de Deus. Por isso a necessidade de meditar na palavra de Deus dia e noite, como diz aqui. Porque meditando na palavra de Deus, conhecendo o coração de Deus, as nossas vontades serão as mesmas vontades de Deus. E assim,
tudo que nós fizermos vai prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Como eu já disse, mas temos que entender e não só ouvir, mas obedecer à voz de Deus. No versículo 5 agora. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui diz, por que os ímpios não resistirão no dia do julgamento? Porque eles são palha como vento leve. Qualquer doutrina, qualquer coisa que eles veem, aquilo é a verdade. Mas tem muitas pessoas também, que agora já entrando aqui no versículo 5, quando diz, nem os pecadores da comunidade dos justos. Aqui são aquelas pessoas, eu acredito em Deus, mas continuam no pecado. Continuam tendo uma vida pecaminosa, tem uma vida de arrependimento, uma vida de santidade. É claro que a gente vai cair ainda. A Bíblia deixa claro que a gente vai continuar caindo por causa que estamos nesse corpo pecaminoso. Mas nós temos que lutar contra o pecado por meio do Espírito Santo. Temos que buscar ao máximo viver em santidade, porque você nunca vai ser perfeito nessa vida. É só quando você chegar lá no céu, se você aceitou Jesus, quando você chegar lá no céu, aí sim você vai ser perfeito, com o corpo glorificado. Aí é isso que a palavra de Deus diz. Mas igual aquelas pessoas que falam, eu acredito em Deus, eu tento aceitar Ele todos os dias. Aí o Tiago escreveu. Tiago escreveu aqui, a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, não basta apenas falar, eu acredito em Deus, eu aceitei Jesus, mas devemos fazer o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Aquele que afirma que permanece nele, ou seja, aquele que afirma que fala que aceitou Jesus, que crê em Jesus, deve andar como ele andou. Ou seja, nós devemos andar como Jesus andou. Não importa o que as pessoas vão dizer ou falar. Hora de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, pergunte-se na sua mente o que Jesus faria naquele momento. Busque ler e entender mais sobre os 4 evangelhos para você entender mais o que Jesus faria e principalmente leia toda a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e o que Jesus quer que a gente faça está aqui. A vontade de Deus está aqui na nossa Bíblia. Mas o que Jesus quer de nós nesse tempo de pandemia é que nós não venhamos viver em aparências, mas sim que a gente viver uma vida devota de santidade ao Senhor Jesus. Não apenas falar, eu creio em Deus, mas não vive em santidade, não vive a vida de Jesus, sabe? E agora no versículo 6 diz assim: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, Deus aqui aprova, pode ser traduzido também como ou cuida dos caminhos dos justos ou ainda conhece os caminhos dos justos. Ou seja, o Senhor cuida, o Senhor conhece, o Senhor aprova os caminhos dos justos. E quem são os justos? São aquelas pessoas justificadas pelo sangue de Jesus e as pessoas que vivem em santidade de acordo com a palavra de Deus. Aí depois ele diz, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E o que é o caminho dos ímpios que leva à destruição? É aquilo que eu disse. Uma vez eu vi alguém falando, não lembro quem, aqui no Instagram, que dizia que o Satanás não conseguiu deixar o inferno atraente. Por exemplo, ninguém fala, eu quero ir para o inferno, ninguém fala isso. Então o que ele fez? Ele tornou o caminho do inferno atraente. Para você ver, né? Tanto de coisa está de acordo com a palavra de Deus, que as pessoas seguem, não dão a mínima importância para aquilo que é eterno, né? A alma delas. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, mergulhem no conhecimento de Jesus, mergulhem na palavra de Deus. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, veja se tem base na Bíblia, se não está distorcido biblicamente também. E também ande nos caminhos do Senhor. Procure entender mais de Deus. Deus está nos chamando para dentro de casa, não para a gente ficar fazendo mais coisas que a gente já fazia antes, mas sim para a gente desligar um pouco e meditar na palavra dele, buscar conhecimento dele. O Espírito Santo me falou muito isso ontem, que tem muitos filhos, tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda não estão fazendo o que ele quer nessa pandemia, nessa quarentena. Ele quer que nós meditamos na palavra dele dia e noite, que nós não venhamos acreditar em tudo que vejamos na internet. Então mergulhe no conhecimento de Deus, no conhecimento bíblico, e não acredite em tudo que você vê na internet, não acredite em tudo que as pessoas falarem. Veja se tem base bíblica, se não está distorcido biblicamente, e vive em santidade. Busque a santidade, busque viver em santidade, busque ler a palavra, porque a palavra de Deus diz que ela nos santifica, a palavra de Deus nos santifica. E esteja preparado para o que der e vier depois dessa pandemia. E era isso que eu queria falar com vocês. E compartilhe esse vídeo se vocês gostaram e comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Valeu!